Existem sabores que vendem todos os dias, que aumentam o valor da tua caixinha e fazem o cliente voltar. E não é qualquer brigadeiro que faz isso. Eu sou a Luana e hoje eu vou te mostrar os 10 sabores campeões de venda. Mas mais do que isso, eu também te mostro por que cada um deles funciona e como usar isso para vender mais. E no final eu ainda te mostro como juntar esses sabores para criar caixinhas super lucrativas. Então já deixa o like aqui no vídeo e fica até o final. E para começar, pode até parecer óbvio, mas o primeiro sabor é o chocolate meio amargo. Sem esse sabor aqui, é quase impossível um cardápio de brigadeiros funcionar. Esse brigadeiro vai ser o teu cartão de visita. Enquanto tá todo mundo fazendo aquele brigadeiro ao leite comum, teu diferencial aqui vai ser o equilíbrio de dulçor. Ele vai atender aquele cliente que quer comer vários brigadeiros de uma vez só, sem enjoar, sem ficar com aquele gosto doce na boca. Vai ser o sabor que vai fidelizar pelo paladar adulto. Quando as pessoas provarem, elas automaticamente já vão pensar que o teu brigadeiro é diferente. Então ter esse sabor aqui no cardápio vai te fazer vender muito. Além desse sabor ser tradicional, porque é o brigadeiro, ele vai trazer um sabor totalmente diferente, com uma qualidade diferente. Inclusive, aqui é o sabor que mais vende disparado. E o passo a passo dessa massa de brigadeiro e de quase todos os sabores dessa lista vão estar aqui nos cards. Então depois que tu assistir esse vídeo aqui, corre lá para ver todas as receitas. O segundo sabor é o beijinho. O beijinho, além de ser um clássico, ele é um camaleão. Ele não vai vender só pelo sabor dele, mas sim pelo complemento que ele traz. Porque ele e o brigadeiro costumam sempre vir juntos em encomendas. Então tu vai poder vender ele como clássico de festa, mas também como esse complemento nas caixinhas gourmet. Justamente por ele ser um sabor super equilibrado e com bastante textura. Além disso, ele também tem um custo baixo de produção e um ótimo giro de vendas. Então, é um dos sabores principais para tu ter no teu cardápio. O terceiro sabor é o bicho de pé. E ele aqui vai ser aquele apelo visual na caixinha. Quando a pessoa bate o olho na cor desse brigadeiro, vai chamar muita atenção. Então, tanto para tu ter na tua vitrine quanto para vender na rua, esse é um brigadeiro que vai funcionar muito bem. Ele traz aquele contraste de cor nas caixinhas e deixa ela muito mais diversificada e colorida. É aquele sabor que vende com os olhos mesmo antes do cliente provar. Além disso, ele também é um sabor que as pessoas têm muita nostalgia, muito carinho por ele. Então pode apostar que ter esse clássico no teu cardápio vai vender muito. O quarto sabor é o ninho com Nutella. E aqui a gente vai usar muito o poder das marcas, porque o cliente não tá comprando um brigadeiro de leite em pó com creme de avelã. Ele tá comprando o desejo que o nome daquelas marcas ali criam. E é esse sabor aqui que muitas vezes vai atrair os clientes para os teus outros sabores do cardápio. E aí sim que ele vai se fidelizar. E assim como o brigadeiro tradicional, é muito difícil que uma encomenda não tenha hoje em dia um ninho com Nutella como sabor. É um sucesso total de vendas. Se eu estivesse começando hoje, esse provavelmente seria um dos primeiros sabores que eu colocaria no meu cardápio. O quinto sabor é o confete. O confete ele vai ser ali o rei da atenção. Antes aqui eu citei o brigadeiro de morango, que também é um brigadeiro que chama muita atenção no visual. Mas o brigadeiro de confete chama 10 vezes mais, porque ele é super colorido. E para encomenda de cento ele é quase que essencial, porque combina muito com a estética de festa infantil. É um brigadeiro universal que vai complementar todas as caixinhas e deixar elas muito mais coloridas. E quando a gente usa ele em uma caixinha junto com o brigadeiro de morango, aquele visual ali se torna muito mais atrativo. Então não tem muito erro, provavelmente vai vender. O sexto sabor aqui é o bem casado. Esse brigadeiro ele resolve um pouco a dúvida dos teus clientes. E no teu cardápio tu pode pôr esse sabor como sendo o melhor dos dois mundos. É aquele sabor que se a pessoa tá na dúvida entre brigadeiro e ninho, ela pode escolher um que seja os dois. E também é um excelente produto para tu mostrar tua habilidade de padronização, já que são duas massas juntas, então elas têm que estar na mesma textura e bem equilibradas na quantidade. Além de ficar super bonito, também é bem equilibrado no doce e agrada quase todo mundo. É aquele coringa de todas as encomendas. O sétimo sabor é o de maracujá. O maracujá ele é sempre estratégico nas caixinhas. E eu sempre indico que tu inclua pelo menos um cítrico nas tuas caixinhas de degustação, porque ele vai preparar o cliente para o próximo doce. Às vezes, tu vai comer um brigadeiro que é um pouco mais doce. Aí logo em seguida, tu come o brigadeiro de maracujá, que é mais equilibrado. Então ele
limpa a boca e te prepara para o próximo sabor, além dele ser muito gostoso. É aquele sabor que vai fazer o teu cliente sempre pedir mais, justamente porque a tua caixinha não vai ficar enjoativa com ele. E quando a gente coloca ele com um brigadeiro, com um bem casado ou até com um brigadeiro de coco, a gente tem um grupo de brigadeiros muito equilibrado. E isso vai dar aquela impressão de que a tua caixinha foi pensada. Tu não colocou só sabores aleatórios ali. Tu pensou para que nenhum deles ficasse enjoativo e o cliente pudesse provar todos. O 8º sabor é o ferreiro. Aqui a gente eleva um pouco o nível. O ferreiro é aquele sabor que impressiona tanto pelo visual quanto pelo sabor. E ele também te permite elevar a margem de lucro. Porque ele junta o amendoim, que é super popular e quase todo mundo gosta, junto com a Nutella, que já é um ingrediente que tem muito sucesso nos brigadeiros. A gente também tem texturas diferentes, porque tem o crocante do amendoim com o cremoso da Nutella. E isso agrada quase todo mundo, então não tem muito erro e ele vai acabar vendendo bem. O 9º sabor é o brigadeiro de paçoca. E é um sabor que, na verdade, às vezes fica até meio esquecido pelas confeiteiras, mas ele é aquele sabor de conforto de muita gente. Ele vende muito bem o ano todo justamente por ser bem democrático, bem popular. Ele agrada tanto as crianças quanto os adultos. É aquele sabor que nunca vai te decepcionar porque tu já conhece. Ele é ótimo para complementar caixinhas, para encomendas maiores, e ele pode até não ser o favorito de todo mundo, mas como complemento para outros sabores, ele se encaixa muito bem. E para finalizar, o brigadeiro de limão. Esse brigadeiro aqui, ele traz aquela sofisticação, sabe? Enquanto o maracujá é mais intenso, o limão ele é mais refrescante. É um ótimo sabor para equilibrar as caixinhas também, e ele passa bastante aquela imagem de uma confeitaria artesanal, que o brigadeiro é feito no dia, além do fato de que para fazer ele precisa de um pouco mais de técnica, então vai elevar bastante o nível da tua confeitaria. E agora eu vou falar de um ponto muito importante que quase ninguém fala. Uma caixinha campeã de vendas não é feita só sobre os sabores que são mais gostosos, mas sim sobre os sabores que se complementam. Para uma caixinha de degustação, eu recomendo que tu tenha sempre, pelo menos, um brigadeiro mais intenso, que aqui poderia ser o meio amargo, um sabor mais cítrico, que aqui poderia ser o maracujá ou o limão, um brigadeiro mais clássico, que a pessoa já conhece, que aí pode ser o beijinho, o bem casado ou até mesmo o paçoca. Um que seja mais visual, como é o caso do bicho de pé ou do confete, e um que seja mais premium, sabe? O ninho com Nutella, um ferreiro, um brigadeiro que eleva o nível ali só no olhar. Tendo caixinhas assim bem diversificadas, é bem fácil de agradar todo mundo e entregar um produto que é bem gostoso e com bastante qualidade. É aquela caixinha que a pessoa vai provar cada sabor e perceber que o teu trabalho não é igual ao de todo mundo, que tu teve um cuidado na hora de montar cada sabor, tem um equilíbrio, tem qualidade. E agora eu vou te dar algumas dicas de qual sabor priorizar dependendo do nível que tu tá. Se tu tá começando, prioriza brigadeiro tradicional, ninho com Nutella e M&M's. Tu vai ter um intenso, que é o brigadeiro, um mais premium, que é o ninho com Nutella, e um mais visual, que é o M&M's. E esses são os 3 sabores que têm mais volume de venda. Então, além de tu chamar atenção e ter um certo equilíbrio, tu também vai vender muito. Agora, se tu quer aumentar o nível dos teus brigadeiros, foca no de maracujá, no de limão ou ferreiro, mas principalmente no maracujá e no limão ou em algum outro brigadeiro de frutas, porque são sabores que muitas confeiteiras têm medo de fazer e de vender também, porque por ser feito com fruta tem uma validade um pouco menor e também exige um pouco mais de técnica para fazer. Inclusive aqui nas minhas receitas desses brigadeiros tem um monte de dica para tu não talhar, então se tu ainda tem medo, assiste aqui o vídeo completo nos cards, porque se tu tiver esses sabores no cardápio vai se diferenciar muito mais. E aí, qual desses 10 sabores é o campeão de vendas na tua cidade? Tem algum que eu não falei aqui, mas tu não tira do teu cardápio por nada? E não esquece, uma confeitaria de sucesso é 50% esforço e 50% estratégia. E se esse vídeo te ajudou, já deixa aqui um like e se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui pra ti.